Olá, não saia deste vídeo. Bem-vindo ao canal Advogado no Rio de Janeiro, um canal com áudios sobre seu direito para você ficar antenado e antenada. Descubra tudo sobre aquele direito que você sempre quis saber se tinha. Marque as pessoas no @. Deixe seu comentário, deixe seu curtir e também seu like. Marque o sininho. Fique até o final do vídeo que vou te dar uma surpresa. O tema de hoje é: o que é o BPC-Loas? O BPC-Loas é um direito assegurado a toda pessoa idosa, acima de 65 anos, de baixa renda, assim como aos portadores de deficiência de origem física, intelectual ou sensorial também de baixa renda e de qualquer idade. No benefício por deficiência, é necessário comprovar, através de perícia médica do INSS, enfermidade que provoque impedimento de no mínimo 2 anos. Considera-se baixa renda, em 2021, aquele que, somados todos os rendimentos de quem mora na mesma casa, tem a renda por pessoa do grupo familiar menor do que 50% do salário mínimo vigente, R$ 275. Criado a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, o benefício consiste numa renda mensal equivalente a um salário mínimo. Trata-se de um recurso assistencial. O INSS não impõe carência para sua concessão, não exigindo do indivíduo qualquer contribuição. Também pelo mesmo motivo, a modalidade não prevê pagamento do 13º salário e não origina pensão por morte. Mesmo cidadãos acolhidos em instituições de longa permanência, hospitais, abrigos ou congêneres, têm direito de obter o benefício. Todavia, a assistência é vedada ao segurado encarcerado no sistema prisional. Este já tem sua manutenção assegurada pelo Estado. Cabe ressaltar que a população assistida pelo BPC não pode estar recebendo qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social, seguro-desemprego, aposentadoria e pensão, ou de outro regime. A exceção ocorre nos casos que envolvem benefícios da assistência médica, pensões especiais de natureza e remuneração de contrato de aprendizagem. A concessão do BPC é reavaliada a cada 2 anos, podendo-se em caso de morte, ou se não apresentar mais as condições geradoras do benefício. O BPC-Loas não se caracteriza como aposentadoria, sendo um benefício individual, não vitalício e intransferível. Legislação. O BPC é garantia constitucional do cidadão, presente no artigo 203, inciso V da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 8.7493, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Ela tem como objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser lei específica. Assim foi criada a LOAS, que estabelece regras para a concretização dos direitos garantidos pela Constituição Federal. Quem tem direito ao benefício BPC-Loas? Para estar entre quem tem direito ao BPC-Loas, é necessário que o idoso tenha 65 anos de idade ou mais, que não receba nenhum benefício previdenciário ou de outro regime, com renda mensal familiar per capita é igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, sendo necessária a comprovação de que a família não tem condições financeiras de sustentá-lo. Já a pessoa com deficiência deve comprovar que está em impossibilidade de participar e se inserir em paridade de condições com o restante da sociedade. A renda mensal da família também deverá ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo vigente, sendo necessário a comprovação que a família não pode sustentá-lo. Nesse caso, a concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, mediante avaliação médica e social realizada pelos peritos e assistentes sociais do INSS. É importante lembrar que, para a obtenção do benefício, não é preciso que o requerente tenha contribuído para o INSS, isso significa que contribuições previdenciárias não são um requisito. Quais os requisitos para o BPC-Loas? Além da idade superior a 65 anos, ou possuir alguma deficiência incapacitante, e ser de baixa renda, os requisitos do BPC-Loas são também estar inscrito no Cadastro Único, CadÚnico, e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa. Parece simples, mas há algumas questões que precisam de atenção. A renda de meio salário mínimo, na verdade, é bem relativa pela Justiça porque ela considera mesmo o comprovante da condição de miserabilidade. O idoso também não pode ter nenhum outro benefício ou aposentadoria. As pessoas com deficiência não podem ter nenhuma atividade ativa na sociedade, e nem ter condições iguais aos demais cidadãos. Para ambos os casos, a família precisa ser considerada de baixa renda. Ela deve passar por uma avaliação realizada por um assistente do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS.
A avaliação é chamada de estudo social e deve ser apresentado na hora do pedido do benefício BPC-LOAS. Guia de como solicitar o BPC-LOAS. O INSS é o responsável pela operacionalização do benefício de prestação continuada. Confira agora como solicitar o BPC-LOAS. Abertura do processo. O primeiro passo para a abertura do processo é efetuar o requerimento administrativo. Antes disso, o cidadão deve estar incluso no CAD único, tanto o cadastro quanto para entender o que é o BPC-LOAS e esclarecer as dúvidas sobre o processo podem ser efetuados junto ao Centro de Referências de Assistência Social, CRAS. Após marcar o atendimento no CRAS mais próximo, será necessário levar os seguintes documentos: certidão de nascimento para solteiros ou certidão de casamento para casados ou divorciado, RG e CPF para maiores de 16 anos, PIS/PASEP/NIS, carteira de vacinação para menores de 7 anos, título de eleitor para maiores de 18 anos, carteira de trabalho para maiores de 16 anos, mesmo que não esteja registrada, holerite recente, caso esteja trabalhando, extrato de benefício do INSS, para pessoas que recebem algum benefício como aposentadoria ou pensão, declaração escolar atualizada para pessoas até 18 anos em creches ou escolas, comprovante de residência recente, de no máximo 2 meses, guarda de menores, caso algum morador da casa não esteja com pai ou mãe. Após inscrito no CAD único, o indivíduo precisa agendar horário com o INSS para efetuar a abertura do processo. Isso pode ser feito pela central telefônica, no número 135, ou ainda pelo aplicativo de celular ou site Meu INSS. É importante salientar que a última atualização cadastral deve ter sido efetuada no período de 2 anos, a contar da data do agendamento. Caso o requerente não tenha condições físicas de se locomover até o local, o mesmo poderá constituir um procurador para realizar os procedimentos em seu lugar. Documentos necessários para o BPC-LOAS. Embora a documentação exigida possa ser digitalizada e encaminhada ao INSS no ato do agendamento, os documentos originais ou autenticados deverão ser apresentados no dia do encontro presencial, na data pré-agendada. São eles: formulário de requerimento de benefício assistencial, declaração sobre a composição do grupo e da renda familiar do idoso e da pessoa portadora de deficiência, cadastro de pessoas físicas, CPF, e documento com foto reconhecido por lei como prova de identidade do requerente ou grupo familiar, prova de deficiência, documentos referentes às relações previdenciárias, exemplo, CTPS e CTC, carnês, formulários de atividade especial, etc. Certidão de óbito do esposo, falecido, se o beneficiário for viúvo, comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar, como prova de renda e estado de pobreza, declaração de que não recebe outro benefício no âmbito da Seguridade Social, tutela no caso de menores de 21 anos, filhos de pais falecidos ou desaparecidos, outros documentos úteis. Lembrando que de o requerimento for feito por meio de um procurador ou representante legal, é preciso apresentar procuração ou documento que compre a representação legal acompanhada do CPF e RG do procurador representante legal. Comprovação de rendimentos, mesmo cumprindo os requisitos fundamentais do BPC-LOAS que geram o benefício. No caso do idoso e da pessoa deficiente, o requerente deve obrigatoriamente comprovar a hipossuficiência familiar. Ou seja, para estar apto a receber o benefício, a renda total do grupo familiar com o qual divide sua moradia não pode ultrapassar a proporção de meio de um salário mínimo por pessoa. Caso já exista algum idoso beneficiário do BPC entre os membros da família, quando outro membro solicitar o mesmo benefício de amparo assistencial, esse valor não será incluso no cálculo da renda familiar per capita. Em relação à pessoa contratada na condição de aprendiz com deficiência, é permitido acumular o recebimento concomitante do BPC e da remuneração pelo período de 2 anos, sendo o benefício suspenso depois desse prazo. Para fins de avaliação da renda familiar, com vistas à liberação do benefício de prestação continuada, entende-se como grupo familiar os indivíduos que residem no mesmo domicílio e se enquadram nos seguintes graus de parentesco: beneficiário, titular do BPC, seu cônjuge ou companheiro, seus pais, sua madrasta ou padrasto, caso ausente o pai ou mãe, nunca ambos, seus irmãos solteiros, seus filhos e enteados solteiros, menores tutelados. Quando é negada a concessão do benefício BPC-LOAS pelas vias administrativas, geralmente o fato ocorre por 2 motivos. A renda do grupo familiar foi considerada superior ao limite estabelecido por lei para a concessão do benefício, ou, no caso de pessoa com deficiência, a conclusão da perícia médica do INSS pode não ter confirmado a existência de algum impedimento de longo prazo. Em ambos os casos é possível recorrer judicialmente. O requerimento foi negado